Livro de 2 Reis, para quem chegou depois da leitura, capítulo de número 6, vamos ler apenas o verso de número 5 e o verso de número 6, que diz assim: Enquanto um deles cortava, a parte de ferro do machado caiu. Ai, meu senhor, gritou, o machado era emprestado. Onde caiu? Perguntou o homem de Deus. Quando mostraram o lugar para Eliseu, ele cortou um galho e o jogou na água e fez o ferro do machado flutuar. Pai, nós louvamos o teu nome aqui essa noite, Pai. E queremos te pedir a tua palavra, Pai, que ache guarida em nossos corações. Que o Senhor ministre a cada um de nós, Pai, através do teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, queremos ouvir a tua voz, Pai. Fala aquilo que está em teu coração para o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na época de Eliseu, haviam escolas proféticas, locais onde jovens que tinham aptidão para aprender, para servir, iam ali aprender. E havia várias escolas que Eliseu tomava conta. Ele não só era um profeta itinerante, alguém que viajava pregando, alguém que viajava curando as pessoas e entregando aquilo que Deus colocava em seu coração, mas também ele organizava e tomava conta de escolas proféticas. Aqui nesse texto fala justamente de uma das escolas proféticas que Eliseu tomava conta. Nessa escola havia um contingente muito grande de alunos, a ponto do lugar ficar pequeno, porque naquela época o profeta viajava, a escola ficava lá, mas quando ele voltava, reunia-se os alunos comiam com o profeta, os alunos sentavam para ouvi-lo, para aprender com ele. Não dormiam na escola profética, iam para casa, mas quando o profeta estava na escola, eles iam para lá para aprender. Então chega um momento que a escola fica pequena, o local onde eles estavam fica ruim, difícil, porque como tinha muito aluno, tinha que aumentar, tinha que trocar de lugar. E eles têm uma ideia muito boa. Havia ali perto do rio Jordão um lugar que havia muitos troncos, muitas árvores. Então eles pensam o seguinte: vamos até lá e lá nós cortamos árvores, criamos um espaço e a gente aprende ali, faz os nossos estudos ali. O profeta gosta da ideia, podem ir, só que eles não querem ir sozinhos, eles querem que o profeta também vá com eles. Então eles chamam o profeta Eliseu, que rapidamente ele também diz que vai com eles. Então seguem para a margem do rio Jordão e começam o trabalho ali para cortar troncos de árvores, preparar um lugar para o estudo, onde eles aprenderiam o ofício, aprenderiam ali a prática e estudariam sobre os profetas que já passaram. E enquanto eles estavam ali cortando as árvores, preparando aquele lugar, acontece um incidente. Um daqueles rapazes que estava ali cortando a árvore, acontece uma coisa: o ferro do machado solta do pau, da madeira, e quando solta da madeira, aquele ferro cai justamente no rio Jordão, que não era um rio muito limpo, não era um rio clarinho, transparente, que você olhava e via o que tinha embaixo. Era um rio um pouco sujo, cheio de lama, que não dava para ver o que tinha no fundo do rio. Machado naquela época não era como hoje. Hoje, se você quer um machado, vai aqui em um armazém, vai em uma loja especializada e chega lá e diz assim: me dê um bom machado. Quanto custa? Por mais caro que custe hoje, provavelmente com R$100 você compra um. Se não tiver 100zinho na hora, você passa o cartão
divide e leva para casa. Naquela época não era desse jeito. Naquela época nem todo mundo tinha machado. Para falar a verdade, nem todo mundo tinha ferramentas. Quem tinha ferramenta eram os nobres, era quem tinha dinheiro. Quem tinha ferramenta era quem tinha um poder aquisitivo naquela época. Por isso que eles pegam o machado emprestado. Só que você pode pensar assim: ah, isso é besteira. Não. Até Moisés fez lei sobre o ferro do machado. Entendeu como é importante? Até Moisés fez lei sobre o ferro do machado. Deuteronômio capítulo de número 19, verso 4 e 5. Livro de Deuteronômio, capítulo 19, verso 4 e 5. Isso se aplica a alguém que, sem intenção e sem mostrar hostilidade anterior, matar outra pessoa. Ele poderá fugir para uma dessas cidades de refúgio e viver em segurança. Se acontecer, por exemplo, de alguém vir com um vizinho cortar lenha no bosque, e quando um deles levantar o machado para cortar uma árvore, o ferro do machado escapar do cabo, atingir a outra pessoa e causar sua morte, o homicida poderá fugir para uma das cidades de refúgio, a fim de salvar a sua vida. Até sobre o ferro do machado, Moisés falou que se houver esse acidente, na verdade era um acidente frequente. Geralmente o ferro do machado escorregava ou não estava muito firme e saía do pau do machado. E se ele atingisse alguém, essa pessoa seria culpada. Mas não foi algo que ela teve a intenção de ferir ou de matar alguém. Ela podia correr e fugir para uma cidade de refúgio. Até sobre o ferro do machado, Moisés falou. Então, era algo frequente o ferro do machado sair do machado e bater ou cair em algum lugar. Porém, tem outra lei que é a lei dos animais. A lei dos animais é que se alguém pega algum animal emprestado, ele teria que devolver. E esse animal morresse, ele teria que devolver para o dono daquele animal o mesmo animal ou um animal parecido. O machado, se isso também se aplica para as ferramentas, esses homens que perderam o machado porque pegaram emprestado, teriam que pegar do seu salário, pegar do seu dinheiro mensal e pagar esse machado. Imagine quanto custaria esse ferro do machado, que não era uma coisa fácil de se encontrar, nem todo mundo tinha, e era uma coisa fácil de se perder. Ok, perde-se o ferro do machado, cai no rio. Só que esse rapaz que aconteceu esse incidente, ele era alguém sensato, ele era alguém honesto. E assim que o ferro do machado cai, ele dá um grito. E ele diz: ai, meu senhor, o ferro do machado caiu no rio. E tem mais, ele era emprestado. Eu peguei para a gente trabalhar aqui e depois eu iria devolver. Aquele profeta olha a situação e vai até aquele jovem e pergunta aonde o ferro caiu. E o jovem é um jovem atencioso. Por quê? Porque ele viu aonde o ferro do machado caiu e mostra ao homem de Deus aonde estava aquele ferro. Para trazer para nós aqui nesse momento, eu começo falando sobre era emprestado. Só se avisa ou só tem preocupação com o que tem valor. O que não tem valor, nós não damos importância. Se fosse nos dias atuais e o ferro de algum machado se perdesse, caísse em algum local, a gente poderia dizer assim: ah, deixa para lá, a gente vai ali e compra outro. Não conta não, eu vou comprar outro e a gente dá para ele. Não tem nem problema, não tem nem discussão. Eu compro e a gente coloca no lugar. Mas para esse jovem dar esse grito: ai, meu senhor,
era emprestado, é porque tinha valor. Ele sabia que aquela ferramenta tinha valor, tinha importância. E mais importante ainda, era que não era dele, era emprestado, era de outro, era de outra pessoa. Nós que estamos aqui essa noite, precisamos entender que Deus nos deu ferramentas. Deus nos deu machados para trabalharmos. Quando Deus nos colocou aqui nessa terra, Deus não nos colocou de mãos vazias, sem saber nada, sem nada para fazer. Pelo contrário, cada um de nós que estamos aqui, Deus deu a ferramenta que nós precisávamos para usar. Deus nos deu ferramenta para que viéssemos desenvolver aquilo para o qual Deus nos criou. Então, temos várias pessoas aqui essa noite, e cada uma de vocês tem ferramentas que Deus deu, tem bens materiais que Deus deu, tem a vida que Deus deu, tem alguma coisa que Deus deu, e tudo isso é muito precioso, tudo isso tem uma grande importância, e não é nosso. Nós não podemos fazer nem da nossa vida o que a gente quer. Você não é dono da sua vida, você não é dono da sua vida. Quando nós morrermos, teremos que prestar conta a Deus do que fizemos com ela. Se procedemos bem, louvado seja Deus. Se procedemos mal, misericórdia, e não vai ter mais misericórdia naquele dia. Então, nós ouvimos essa palavra nessa noite para entendermos que Deus nos deu ferramentas. Temos machados em nossa mão, Deus nos deu trabalhos para fazer, Deus nos deu a vida para cuidar e para viver. E nessa noite nós precisamos entender que tudo que nós temos é emprestado, que tudo que nós temos foi Deus que nos deu, e para isso é preciso cuidar, é preciso saber viver, é preciso zelar. Aquele jovem, provavelmente ele não viu se estava firme. Se ele viu, talvez já tivesse gasto, ou talvez ele não tivesse dado a devida importância quando poderia dar. Talvez aquele jovem não sabia a importância do ferro do machado antes dele cair no rio. Deixa eu te dizer uma coisa aqui essa noite. Aprenda a dar importância ao que Deus te deu hoje. Não espera você perder para você descobrir o valor das coisas. Entenda que o que Deus te deu, o que Deus colocou nas suas mãos, o que Deus colocou dentro de você, tem um alto valor. Tem um alto valor. Não tem preço, preço se compra. Valor é mais importante. A vida tem um alto valor. Os dons que Deus te deu têm um alto valor. A presença de Deus tem um alto valor. Os dons têm um alto valor, e dinheiro nenhum paga. Nenhum dinheiro que você tem aqui essa noite, ou na conta, na poupança, pode pagar um minuto da presença de Deus. Não pode, não paga. Deus não se vende. Um minuto você não pode comprar de vida. Então dê valor ao que você tem hoje. Aproveite o que Deus te deu hoje. Não espere cair no rio para você saber a importância das coisas que Deus te deu. Então aquele jovem descobriu que o machado tinha valor, mas ele deu o grito depois que caiu. Tem muitas pessoas que estão trabalhando na beira do rio. Já viu quando a gente joga dominó? A gente está jogando dominó, aí o dominó cai. Aí o que a gente diz? Se tivesse na beira do rio, hein? Se tivesse em um lugar que não tem nada embaixo, caía e perdia. Uma brincadeira, mas essa brincadeira cai muito bem nessa história. Na beira do rio. Se está na beira do rio, irmão, está na beira de algum lugar que pode perder. Está na beira de algum lugar que pode engolir aquilo que você está trabalhando ou fazendo. Ou até alguém pode cair nesse rio e se afogar, morrer, perder a vida. Tem pessoas que estão à beira de algum mal, na beira de alguma coisa que pode acontecer ruim, mas estão apercebidos, estão desapercebidos, não estão olhando o perigo que estão correndo. Deus traz essa palavra aqui nessa noite para nós,
para dizer que tem muita coisa que tem importância e você não tem dado valor. Aprenda a dar valor enquanto você tem. Aprenda a dar valor enquanto está em vida. Aprenda a dar valor enquanto tem, porque depois que perde, aí tem que ter honestidade, tem que ter coragem para gritar e pedir socorro e dizer: eu perdi. Porque esse jovem, ele teve coragem para dizer isso, que perdeu. Existem muitas pessoas na igreja, existem muitas pessoas que um dia experimentaram e gozaram da intimidade com Deus, que gozaram e desfrutaram da amizade com Deus, do fervor, da alegria, daquele crente vibrante pelas coisas de Deus, e hoje perderam porque não souberam dar valor a isso. Abriram mão daquilo que Deus colocou diante da sua mão. Perderam, abriram mão das coisas que tinham valor, das coisas que eram importantes. Abriram mão daquilo que era precioso, que dinheiro não comprava. O Machado, quando eu leio esse texto, eu consigo entender, eu consigo ver que tem muita coisa que Deus nos dá, principalmente as coisas espirituais, que nós não conseguimos em canto nenhum, e Ele nos dá com muito sacrifício nosso, e por uns pequeno descuido nós perdemos. Irmão, às vezes a gente acha que pregar é fácil. A gente acha assim, porque é tão bonito, né, irmão? Assim, você vê alguém cheio de Deus assim. É tão bonito você ver alguém que canta com uma unção maravilhosa, alguém que prega, o seu coração aquece, alguém que é cheio de Deus, que você fala e aquela pessoa só aperta a tua mão, a paz do Senhor, irmão. E você, eu senti essa paz. Isso é muito difícil de conquistar, é muito difícil de ganhar, mas é muito fácil de perder. É muito fácil de abrir mão, é muito fácil. E infelizmente, às vezes a gente não percebe que perdeu. Às vezes a gente não sabe que não tem mais. É igual Sansão. Sansão achava que tinha, fez de tudo. Aí no último disse: agora eu vou mais uma vez estourar essas cordas, destruir meus inimigos e vencer. Quando ele tenta, não tem mais força. Tem muita gente que acha que ainda tem graça. Tem muita gente que ainda acha que tem fervor. Tem muita gente que ainda acha que tem intimidade. Tem muita gente que ainda acha que é amigo de Deus. Mas quando parar para olhar, vai perceber que não soube dar valor àquilo que Deus tinha dado para ele, aquilo que era mais precioso. John Wesley, ele tinha uma frase que dizia assim: incendeie-se de Deus, e os homens virão até você para ver o fogo de Deus arder em ti. Incendiar-se de Deus é uma vida de intimidade com Deus, é uma vida fervorosa, é uma vida de intimidade com Deus, é uma vida de que nada mais importa a não ser a presença de Deus, é uma vida que nada mais tem valor a não ser aquilo que importa para Deus. O machado era a ferramenta que esses rapazes tinham para trabalhar, a ferramenta que eles tinham para ampliar a escola profética. Essa ferramenta, o machado, era aquilo que Eliseu tinha colocado na mão deles, para que eles cumprissem o seu trabalho em alargar as tendas. E aquele jovem descuidou. Existem pessoas que descuidaram das ferramentas que Deus deu, dos dons que Deus deu, daquele fervor, daquele vigor. Existem pessoas que não são mais as mesmas do passado. E eu acho muito bonito quando eu vejo algum irmão contando história do passado. Eu gosto de ouvir história do passado, mas história do passado só serve para nos motivar a viver as nossas histórias aqui no presente. História do passado não volta mais. Quem viveu, viveu. Quem não viveu, trate de viver a sua história no presente hoje. Ouvimos as histórias dos irmãos de cabelo branco. É linda, são maravilhosas. A história da nossa igreja, dos missionários, dos homens de Deus.
do que sofreram, do que viveram, mas essas histórias são passado, dos acampamentos que foram maravilhosos, dos congressos que foram céu aberto, não voltam mais. Deus tem coisa nova para o seu povo. Deus quer fazer hoje o que Ele fazia no presente, Ele quer fazer coisa nova no presente. Por isso que Ele traz essa palavra para nós aqui nessa noite. Aonde está a tua ferramenta? Aonde tu perdesse o primeiro amor? Aonde tu perdesse a importância das coisas que Deus te deu e das coisas que você vivia? Deus quer trazer, ou Deus quer fazer coisas novas. Diz para Ele nessa noite: aonde foi que você fraquejou? Aonde foi que você parou? Aonde foi que você caiu? Aonde foi que você deixou cair aquilo que Deus te deu? Hoje é culto resgate, e já que não tem ninguém que não é evangélico, Deus quer resgatar a paixão no teu coração aqui essa noite por Ele. Aleluia! Fala para o teu irmão assim: irmão, o ruim que eu prego rápido é uma técnica para eu não gaguejar e não esquecer, entendeu? Se eu voltar o que eu falei agora há pouco, eu já não sei mais. Então, olha para o teu irmão e fala assim para ele: viva nesse tempo o que Deus tem para você. Viva nesse tempo o que Deus tem para você. Eu queria falar outra frase que eu falei, mas eu não lembro mais. Mas essa vale e resume muito bem. Temos que viver o que Deus tem para nós hoje, irmão. Ah, o machado caiu, tá bom, mas caiu aonde? Não sei. O machado caiu, mas caiu aonde? Eu nunca contei para ninguém não. O machado caiu, e por que tu não pegou? Ah, deixa ele lá, era muito sujo o rio, eu fiquei com medo de mergulhar, eu pensei que tinha alguma coisa lá, alguma poluição, alguma coisa que fosse me prejudicar. O que prejudica é perder o machado, é não saber dar valor às coisas que Deus nos deu. Ele traz essa noite uma lembrança: tudo que nós temos é emprestado. Tudo, irmão. Espiritual, financeiro, físico. A tua família é emprestada. Os teus talentos são emprestados. Os teus dons são emprestados. O que você faz de melhor é emprestado. É de Deus. É por isso que tudo glorifica a Ele. A melhor arte de quem não é crente, a melhor arte de quem não é crente, mas foi Deus que deu aquela sabedoria e aquela arte. Ele nem sabe, mas ele glorifica a Deus. Ele nem sabe, mas ele revela que Deus existe e se manifesta no meio dos homens. Ele nem sabe, porque não é crente, mas já ali já glorifica o nome do Senhor, porque tudo de bom que o homem faz é emprestado. É emprestado. Então aquele jovem, ele diz assim: ai meu Senhor, ele é honesto, ele não teve intenção não, irmão. Ele não perdeu por malícia, talvez por descuido, mas não porque ele queria. Aí ele disse: ai meu Senhor, que foi, rapaz? O ferro do machado voou e caiu aonde? No rio. Sabe quando você faz uma coisa errada e é um medo terrível? Quase a palavra não sai. É que, diga logo, rapaz, caiu no rio. Porque não tinha mais jeito, né, irmão? Um rio sujo, cheio de lama, não tem mais jeito, vai achar onde? Aí o profeta: não tem problema não, meu filho. Mais importante é que você confessou aonde está. Entendeu não? Entendeu não? O pior não é cair, é não confessar que caiu. O pior não é perder, é não reconhecer que está perdido. O homem de Deus encontra, Deus restaura. Louvado seja o nome do Senhor. Pior não é perder, irmão. Pior não é ter caído no rio. Pior é se ele tivesse escondido, não tivesse dito. Deixa eu te dizer uma coisa aqui essa noite. Em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus está aqui. Isso não é novidade não, irmão. Ele está aqui de verdade. Não é para agitar não, mas Ele está aqui. É um bom momento para dizer para Ele: ah, Espírito Santo, eu perdi aquele fervor.
Oh Espírito Santo, eu não tenho mais aquela paixão de antes. Oh Espírito Santo, eu não sei mais o que fazer. E ele vai dizer: aonde é que foi? Diga para ele. Porque o primeiro sinal de quem quer ser curado é quando fala aonde está a dor. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Ele quer fazer isso em nosso meio. Ele quer nos incendiar. Ele quer incendiar o nosso coração, para que nós entendamos que temos uma missão a cumprir aqui, temos um propósito para estar aqui. E Deus, Ele é coautor dessa missão. Ele é aquele que nos colocou aqui e nos ajuda a cumprir, a viver. Não importa o que é, irmão. Não só viajar para pregar o Evangelho, mas também alguma coisa que Deus te colocou aqui nesse mundo para fazer. Às vezes você está aqui essa noite e não sabe como ser um pai, como ser uma mãe. Não sabe como é ser um filho. Não sabe como é ser um empregado, ser um patrão. Não sabe, mas Deus tem ferramentas para nos ensinar aqui essa noite, em nome do Senhor Jesus. Ele tem que aperta parafuso, irmão. Como é o nome? Chave de fenda. Eu conheço muito ferramenta, viu, irmão? A chave de fenda. Jesus, Ele tem a chave de fenda para apertar os parafusos que estão frouxos, irmão. Ele tem todas as ferramentas para nos moldar e nos deixar do jeitinho que Ele quer. Então, é só dizer para ele onde é que está. É só dizer para ele o que aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. Quando diz para o profeta chega lá e: aonde foi que caiu? Está ali no rio. O profeta Eliseu pega um graveto, irmão, de pau, da árvore. Ele não vai pescar não, irmão, pescar o ferro, não. Ele pega o graveto, joga na água. Se eu estivesse lá, eu perguntaria assim: para que isso? Isso vai adiantar de quê? Que invenção é essa? Mas quando ele joga o graveto, o machado misteriosamente, o ferro flutua na água e sobe até a superfície. Alguém aqui já viu ferro flutuando, irmão? Diga agora para a gente tirar uma foto bem bonita e botar lá: o homem ou a mulher que viu ferro flutuar. Ninguém nunca viu. Vai contra as leis da natureza. É por isso que eu tenho essa palavra para te dizer aqui essa noite. Pode falar para Deus aonde você perdeu o fervor espiritual. Pode falar para Deus aonde você abriu mão dos dons e perdeu a alegria da salvação. Porque por mais difícil, por mais complicado, por mais que tenha passado os anos, Ele é um Deus de milagre. E milagre não explica. Ele é um Deus que pode acender o fervor no teu coração aqui essa noite. Ele é o Deus que pode trazer os dons espirituais para você aqui essa noite. Ele é um Deus que pode restaurar a tua vida aqui essa noite e não fazer como era antes, mas fazer uma coisa diferente, uma coisa nova, em nome do Senhor Jesus. Aquele machado flutua e ele diz para o jovem, ou ele pega e dá para o jovem, não sei, ele pega e dá para o jovem: volte a trabalhar. Enquanto o machado está perdido, irmão, a obra para. Se aquele ferro do machado não fosse encontrado, algum outro rapaz teria que trabalhar o dobro, porque alguém parou. Se aquele rapaz não dissesse aonde está o machado, o ferro do machado para reencontrar, ele seria um peso para a obra. Deus aqui essa noite, Ele quer nos dar leveza, em nome do Senhor Jesus. Isso não é coisa nova não, irmão. Jesus já disse no Novo Testamento: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Tem muita gente que está se sentindo pesado, irmão. Tem muita gente que está com dificuldade para caminhar. É porque não disse ainda para o Senhor Jesus:
aonde foi que aconteceu a queda do machado. Deus aqui essa noite, Ele quer trazer essa restauração para o nosso coração. Ele quer fazer esse resgate, um resgate da nossa identidade, um resgate de quem nós somos, um resgate de quem a igreja dele é, um resgate de quem nós fomos no passado e quem nós nos tornamos no presente, um resgate do fervor espiritual, um resgate da alegria da salvação. Irmão, coisa bonita de se ver é crente novo convertido. Coisa bonita de se ver é crente que tem vontade de trabalhar. Ele não sabe fazer nada, mas ele quer fazer tudo. Ele não sabe nem como fazer, mas ele quer fazer. O problema é que depois aprende a fazer e deixa de fazer. Deus quer trazer esse resgate para o nosso coração aqui essa noite. Agora sabe fazer? Sei, Senhor. Agora falta fogo no seu coração, falta paixão para voltar a fazer, volta a alegria, para voltar a ter alegria nas coisas de Deus. Deus quer trazer esse resgate para nós aqui essa noite, resgatar o que se havia perdido na nossa caminhada. Porque em nossa caminhada a gente vai deixando algumas coisas a gente vai se perdendo, a gente vai perdendo e vai se perdendo junto. Irmão, eu nunca vi, irmão, duas pessoas que gostam de trabalhar tanto, irmão. As irmãs da irmã Nédia, eu conheci elas duas, irmão. Pense nas irmãs que gostam de trabalhar, viu? Não tem tempo ruim, não tem dificuldade não. E as irmãs tão corajosas que ainda bota desafio para mim, quer ir lá para Mirandiba. Vamos para o sertão, Diego, vamos fazer um trabalho lá em Mirandiba, depois de Serra Talhada. Até eu me assusto e fico com medo, né, irmão? Fico assim, com vergonha, assim, meu Deus do céu. A gente encontra pessoas para trabalhar e as pessoas, vamos embora. Por quê? Porque quem nós precisamos na nossa caminhada são pessoas que nos ajudem a caminhar. Pessoas que não sejam um peso para nós. Pelo contrário, pessoas que queiram trabalhar juntamente conosco. E eu encerro essa mensagem nesses 8 minutos que faltam, contando um resumo de um filme que eu assisti. E se encaixa muito bem nessa mensagem e com essa história das irmãs que eu conheci, que trabalham muito. Tem um filme que conta a história de um príncipe que seria rei. Se alguém quiser tocar teclado, pode tocar aqui, Felipe. Alguém que seria rei. E esse homem, ele era gago, não sabia falar direito. E um rei naquela época na Inglaterra, descobrimento do rádio, a caixa de Pandora, esse homem teria que ser um bom orador, um bom discurso, tinha que saber falar bem. E ele descobriu que um homem doutor era um homem que tinha métodos estranhos, mas ajudava a falar direito, ajudava na oratória. E ele procurou esse homem, e esse homem disse assim: é os meus métodos do meu jeito, se quiser é do meu jeito, e aqui você não é rei nem príncipe, aqui você é meu amigo. Não, eu não quero, foi-se embora. Várias vezes esse homem tentou e desistiu. O irmão dele assumiu o reinado. Quando esse irmão assumiu o reinado, ele era um homem promíscuo, gostava de uma mulher que não era dele. A igreja proibiu, a igreja da Inglaterra. Ele pediu para abandonar o cargo, entregou. O irmão mais novo, que era gago, assumiu, se tornou o rei da Inglaterra. E esse homem que era doutor, quando foi o dia da coroação, o arcebispo chegou para ele e disse: quem é você? E o rei disse: ele é o meu fonoaudiólogo. Mas por que você não me disse? Se tivesse me dito, eu procuraria os melhores, os especialistas, para cuidar da vossa excelência. E aquele homem pesquisou sobre o doutor e descobriu que ele não era doutor. Ele era alguém que cuidou dos marinheiros quando vieram da guerra. Eles gritaram tanto que perderam a fala, não conseguiam mais falar. E aquele homem cuidou deles. E aquele homem agora disse para o rei: rei, você tem que aprender a falar. E quando você estiver nervoso, se acalme. Você é rei agora. Não, eu não sou rei. Você é rei. Você vai aprender a falar. Tá certo? Um dia que ele tinha que dar o primeiro discurso,
preparou tudo, a caixa de Pandora estava lá, o ministro, o arcebispo, a igreja estava lá. Ele entrou no lugar, aquele homem preparou um lugar bem aconchegante e disse: rei, só está eu e você aqui agora. Não tem mais ninguém lhe ouvindo, só tem eu lhe ouvindo. Você é rei, você pode dar esse discurso. E ele começa a fazer o discurso, e é o melhor discurso que a Inglaterra já ouviu. Quando ele sai, o arcebispo diz: que lindo discurso. O primeiro imperador, o primeiro ministro diz assim para ele: rei, eu nunca ouvi um discurso como esse. Aquele homem era rei de função, mas na sua mente ele não era rei. Ele não queria ser rei por causa do seu problema, da gagueira. Mas aquele homem não era doutor, não era um homem que tinha certificado, mas ele sabia reconhecer as qualidades daquele futuro rei. O que é que isso tem a ver, Diego? O que tem a ver é que nós precisamos de pessoas que estejam em nossa volta, que acredite em nosso potencial, que acredite naquilo que Deus tem para a nossa vida. Precisamos estar ao lado de pessoas que, quando nós não acreditarmos, essas pessoas olharão para nós e dirão: você é um escolhido de Deus. Você perdeu o machado, mas ele pode voltar. O machado caiu, mas Deus continua contigo. O machado está lá no rio, mas se você chamar o profeta traz de volta o machado. O que é que nós precisamos ser hoje? Ministros da consolação. Ministros da consolação, que apagarão fogo e que ajudarão pessoas a se erguer. Aquele jovem tinha perdido o machado, mas o homem de Deus foi lá e podia dizer assim: você é um imprestável, você não serve para nada, você é alguém que pode ir embora, arrume suas coisas e nunca mais volte. Aquele homem de Deus disse: aonde é que está? Joga o graveto, o machado flutua. Pega o machado e diz: volte a trabalhar. Deus, aqui essa noite, através do seu Espírito Santo, Ele nos traz esse ministério da consolação. E se alguém perdeu o machado, se alguém perdeu o fervor, se alguém perdeu aquela alegria da salvação, se alguém perdeu os dons espirituais, se alguém perdeu-se na caminhada, Deus está aqui essa noite para resgatar e dizer: você é meu, você é minha, eu acredito em você. Aleluia, adore a Deus nessa noite. Adore a Deus nessa noite. Bendiga o nome dEle. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Precisamos de pessoas em nossa volta que acreditem em nós. Irmão, já tem muita gente que critica, irmão. Já tem muita gente que fala pelos cotovelos. Precisamos de pessoas que vão olhar para nós, vão falar a verdade, mas vão reconhecer que Deus é em nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Fica de pé, temos 3 minutinhos, pastor Deus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. 2 minutinhos agora. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Se alguém chegou aqui, Senhor, e perdeu o seu machado, se alguém chegou aqui triste, Pai, se alguém chegou aqui, Senhor, abalado, se alguém chegou aqui nessa noite, Pai, amargurado, sem esperança, que o Senhor restaure nessa hora em nome de Jesus. Se alguém chegou aqui e não consegue mais sentir o fogo do Espírito Santo, se o seu coração está frio, se a sua boca já não tem mais cânticos, se não há mais o desejo pelas coisas tuas, Pai, resgata nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Envia-nos o Teu Espírito Santo para que toque em vidas aqui nesta hora. Ouve essa alma aflita que conta para Ti, Pai, aonde se perdeu. Ouve esta alma aflita que chora porque não é mais o mesmo, que sente falta do passado, mas traz um presente glorioso, cheio da Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Ei, mandaço e derei. Aleluia. Ei, sinta Deus trazendo de volta aquela alegria que você tinha no passado. Ora, mandaço e derei. Aleluia. Sinta o abraço do amigo Espírito Santo nesta hora.
Você é precioso para Deus. Fala para Ele aonde você se perdeu. Fala para Ele como você chegou. O Espírito de Deus está em nosso meio esta noite para te resgatar. Nos ajuda, Pai, a ter o ministério da consolação. Nos ajuda, Pai, a sermos como Eliseu, que alguém errou, alguém falhou, mas nós não condenamos, restauramos e entregamos novamente, para que Ele volte à obra. Nos reintegra, Senhor, nos reintegra na Tua obra. Se alguém chegou aqui parado, se alguém chegou aqui estacionado, que nunca mais fez o que fazia no passado, traz nessa noite o Teu fogo, traz nessa noite a Tua presença, para que essa pessoa possa ser restabelecida na Tua obra, para que ela volte a ser aquela pessoa amorosa, cheia da Tua graça, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por este momento. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Traz um novo tempo para nós, em nome de Jesus. Amém.